Galera, o Fluminense perdeu para o Bahia no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, lá na Fonte Nova. O Fluminense fez um jogo competitivo, né, cara? Fomos melhores em grande parte da partida, né? Eu acho que ali no início, os primeiros 20 minutos, o Bahia teve o domínio do jogo, mas depois disso, eu acho que o Fluminense teve até mais períodos de domínio do que o Bahia, né? Tudo bem que é aquilo, né? Não foi nenhum grande domínio, né? O Fluminense não fez um grande jogo, né? Fez um jogo ali competitivo, em que conseguiu ter alguns bons momentos. De novo, em termos de domínio, de controle, né? Mais do que de criação de chances. Nenhum dos dois times conseguiu criar muitas chances ao longo do jogo, né? Nossa principal chance foi aquela do Canóbio, é um gol que não se pode perder. A verdade é essa, mas eu dou um desconto para o Canóbio porque a jogada foi toda dele, né? Ele tabela ali com dois jogadores e arruma ali na marra aquela chance de gol que ele mesmo perde, né? Eu achei que o último toque dele talvez não tenha sido o ideal, né? Eu acho que ele coloca demais a bola para a direita e ali acaba complicando o ângulo dele, né? Ele vai tanto para a direita que o chute cruzado acaba sendo em cima do goleiro, né? Se ele não fosse tanto para a direita, o chute cruzado ia acabar, né? Superando o goleiro do Bahia. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Fora essa chance do Canóbio, as melhores chances da partida foram de bola parada, né? Ali no final do jogo também a gente criou alguma coisa mais ali na base do Bumba Meu Boi, né? E claro, algumas decisões ali polêmicas da arbitragem e o Bahia no final das contas botando a bola para dentro, né? O Bahia não fez um grande jogo, mas saiu com a vitória, que aliás, né, é meio que uma dinâmica que vinha se repetindo bastante com o Fluminense, né? O Bahia deu uma de Fluminense nesse jogo de ontem. Não fez um jogo exuberante, mas foi eficiente, né? Criou uma chance ali no final e colocou para dentro, né? E assim, essa chance vai muito para conta do sistema defensivo do Fluminense como um todo, né? Acho que teve um apagão ali. O Luciano Juba parte em velocidade perto ali do Hércules, de onde o Hércules está posicionado. Eu acho que o Hércules deveria ter acompanhado o Luciano Juba melhor. Talvez dê para argumentar que o Thiago Silva não estava tão bem posicionado assim, talvez ele pudesse estar mais perto da onde o Luciano Juba partiu ali em disparada, né? Eu acho que ele estava muito perto ali do Freitas. E o Guga na cobertura é aquela história, né? Ele poderia ter chegado mais inteiro e poderia não ter sido driblado igual uma criança, né? Igual ele sempre é. E claro, para completar, né? Ele ainda acaba colocando a bola para dentro, né? Assim, eu acho impressionante como o Guga sempre está envolvido na merda, né? É claro que eu não acho que o Guga tenha sido o culpado pelo gol, nem o culpado pela derrota, né? Apesar do título do meu vídeo, mas assim, o meu argumento é o seguinte: o Guga é um jogador muito decisivo e tem sido muito decisivo, mas pro lado errado, né? Eu acho que no futebol a gente fala muito, quando a gente usa o termo jogador decisivo, a gente usa muito ele pro positivo, né? E acho que se usa pouco pro negativo, porque jogadores que são decisivos negativamente, muitas vezes vão ser tão importantes quanto os craques, né? Eu já li um livro chamado Números do Jogo, né, que fala sobre várias questões ali relacionadas ao futebol na base dos números, né? E uma das teses do livro
é a de que os piores jogadores de cada time, se a gente for mensurar em termos de números e tudo mais, muitas vezes acabam sendo mais importantes do que os melhores jogadores de cada time, né? O futebol, ele é um esporte do elo fraco. O time que tem os elos mais fracos muitas vezes acaba perdendo, mesmo que tenha os melhores jogadores em campo, né? E eu acho que o Guga hoje é um elo fraco no Fluminense, né? É um jogador que sempre está envolvido ali em lances capitais para o adversário, e ontem não foi diferente, né? Ontem não foi diferente. Eu escuto aí alguns defensores do Guga com um papinho de mas ele foi o único que voltou e tal. Porra, cara, a jogada ali na zona dele. Não é um mérito ele ter voltado, ele tinha que estar lá. E eu acho que ele tinha que ter chegado mais inteiro. E eu acho que não era para ele ter sido driblado com a facilidade que ele foi. Assim, é um jogador que a presença dele em campo me preocupa muito, né? E eu acho que é muito preocupante a lesão do Samuel Xavier, né? Que hoje é um dos melhores laterais do Brasil. Então a gente perde um dos melhores laterais do Brasil e a gente ganha um dos piores laterais do Brasil, né? E a gente perde um dos melhores laterais do Brasil, que é um dos laterais mais decisivos positivamente do Brasil, e ganha um dos piores, que também é um dos laterais mais decisivos negativamente. Então, assim, é muito preocupante essa situação, porque é difícil imaginar, né, que o Renato vá barrar o Guga como deveria para lançar o menino Júlio Fidelis, né? É aquilo. A lentidão para se lançar moleques da base no Fluminense é uma coisa assim para ser estudada, né? Eu entendo que tem que ter cuidado, que tem que ter uma certa cautela, mas porra, cara, assim, o time precisa, cara. Vai precisar acontecer uma tragédia, né? Tipo, a gente ser eliminado de uma competição importante para começarem a dar oportunidades para o Júlio Fidelis, para quem sabe no final do ano, se o Samuel ainda não tiver, né, retornado, espero que ele retorne o mais rápido possível, né? Mas parece que a lesão foi grave. Mas assim, eu realmente não tenho muita esperança de que a gente não vai ter que conviver com o Guga titular nos próximos tempos, né? E eu acho que isso é um fato extremamente preocupante. Eu acho que a derrota de ontem é muito preocupante para a temporada do Fluminense, porque é aquilo, por mais que sim, 1-0 só, o Bahia não é nenhum bicho-papão, a gente tem total capacidade de reverter isso ali no jogo de volta, mas é uma partida muito importante, né? Porque a gente sabe que a temporada do Fluminense em 2025 é uma coisa muito clara, no sentido de que a nossa temporada são as Copas. Nossa temporada são as Copas. Então, assim, se a gente já cai nas quartas de final da Copa do Brasil, o nosso ano está em xeque, né? Só sobra Sul-Americana, a gente vai ter que jogar a vida a cada jogo na Sul-Americana, né? E para mim isso não é o ideal, né? Não é o ideal, mas é o que está se desenhando aí. Vamos torcer, né? Agora a gente tem aí alguns dias naquela espera, que é uma droga, né? Quando você perde o jogo de ida, esses dias em que você tem que conviver com essa desvantagem são um saco de lidar, né? Mas a gente vai ter que lidar e vamos ver se no Maracanã a gente consegue reverter isso. Eu acho que a gente tem totais condições, né? Totais condições. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo. Mas é isso, galera. Jogo de volta, vamos amassar o Bahia com um golaço de voleio de Guga. Foda-se. Abraço e saudações tricolores. Valeu.